Vibe Mundial FM. Nós vamos hoje revelar mais um aspecto dos segredos da Kabbalah, os segredos cabalísticos. Um conceito originalmente na língua sagrada, o hebraico, que se chama Yeridah Letzorech Aliyah, uma descida para uma subida maior ainda. Começamos com o conceito da criação do mundo. Deus se ocultou porque, com a criação do universo, o ser humano teria a opção de escolha entre o bem e o mal, e assim, mesmo dentro do mundo limitado pelo tempo, pelo espaço, onde nós não vemos reveladamente Deus, o ser humano iria optar pela sua fé, pela sua conexão espiritual, optar pelo bem, tendo a possibilidade de outras opções. E esse é um conceito. Começamos com a criação do mundo e há o conceito da vinda da alma para esse mundo. A alma é proveniente dos mundos os mais elevados. E ela entra no corpo e ela aparentemente tem uma queda. Mas é uma queda que vai se revelar como impulso. Eu costumo brincar que os maiores sábios da geração é a molecada que anda de skate. E a pista do skate é um meio cano. O skatista, ele tem até campeonato mundial, o skatista vai com seu skate lá no fundo do cano, toma impulso e sobe de novo. Nós reparamos que em múltiplos aspectos ocorre a mesma coisa. Por exemplo, um fundista, quando vai começar a correr nas Olimpíadas, ele toma impulso indo um pouco para trás. Esse é o efeito do estilingue. Nós tracionamos o elástico para trás para tomar um impulso. Um foguete espacial, ele faz uma pressão violentíssima para baixo para ele poder subir, que é a explosão, o combustível lá, o combustível do foguete, a explosão faz com que ele suba, mas a explosão no sentido contrário. Então existe o conceito de uma descida para uma subida maior. E essa é a missão da alma desse mundo. Nós vivemos num mundo que podemos falhar, podemos pisar na bola, literalmente podemos tropeçar. Mas aí vem o conceito do arrependimento, do retorno a Deus, de darmos a volta por cima e ainda sairmos vitoriosos. O primeiro casal do mundo, segundo consta na Bíblia, eles falharam, mas depois eles se arrependeram. E com o arrependimento e com a introspecção, depois de ter passado pelo buraco, ter ido ao fundo do abismo do buraco, se distanciando da sintonia com Deus, então o ser humano, refletindo, ele consegue atingir um patamar maior, um nível espiritual maior. Por isso que a alma veio para o mundo, para, mesmo sofrendo uma queda violentíssima, ao adentrar um corpo tão limitado dentro do tempo, do espaço, a alma consegue processar um nível espiritual que vai impulsioná-la para um patamar muito acima daquele patamar no qual ela se encontrava, mesmo antes de nascer e mesmo antes de entrar no corpo. Todos esses conceitos são esclarecidos no livro básico da mística do judaísmo, da Kabbalah, que é o Zohar. O Zohar vem tratar exatamente da missão maior da alma nesse mundo, conectando-se totalmente com o Criador. Rabino, nesse processo todo, então o Éden, o Gan Eden, o Jardim do Éden, ele seria uma zona de conforto psicológico de toda a humanidade? Na verdade, o primeiro casal, existem dois conceitos do Jardim do Éden, do paraíso físico e do paraíso espiritual.
A verdade é que a grande pergunta, por que nós somos chamados de vivos e as almas são chamadas de falecidos e mortos, deveria ser o contrário. As almas estão mais próximas, aparentemente, de Deus, porque estão no mundo mais espiritual, longe do aspecto físico. Mas a verdade é que nesse plano, no plano físico e material, que é decidido tudo. Aqui é o plano decisivo. Então as almas vêm para cá para se elevarem espiritualmente. O paraíso é o mundo da recompensa. Recompensa por aquilo que foi operado espiritualmente nesse plano, nesse nível, no mundo físico e material. Não é somente uma zona de conforto, vamos definir um pouquinho melhor. O paraíso é a forma de retribuição pelo empenho pessoal que a alma exercitou, efetivou dentro do corpo e dentro do mundo físico e material. E nesse caso, sobre os processos de subida e descida da alma, isso é um destino da alma ou o nosso livre-arbítrio ele está ligado nisso? Na verdade, a expectativa divina, ela se centra num percentual pequenininho, porque nós somos seres pesadamente circunstanciais. As circunstâncias da vida acabam moldando e modelando a nossa própria personalidade. Mas Deus dá um poder discricionário, um poder de autonomia da vontade que, por menor que seja, quantitativamente, percentualmente, ele é muito importante no aspecto qualitativo. É naquele 1%, é aquele percentual mínimo que podemos realmente superar as circunstâncias da vida e darmos um salto para o infinito, nos conectando com Deus, mesmo acima de nossas próprias limitações. Só para lembrar os ouvintes que, para qualquer pergunta, o telefone do ouvinte é 31710221 e 3262-4490, repetindo 31710221, 3262-4490. Rabino, essa semana se estuda a Parashat Shemot, né? A primeira parte do livro do Êxodo, tão importante, com toda aquela história bíblica que a gente já está acostumado, de Moisés salvando o povo do Egito. E uma das perguntas que nos veio do Aldo Ávila Sabac, exatamente sobre isso que você nos explicou hoje. Por que o povo hebreu precisou descer tanto espiritualmente quanto fisicamente, tanto no sofrimento psicológico quanto no sofrimento físico, e passar por isso? Qual o sentido? Então, para esclarecermos o assunto, vamos contar uma pequena historinha. Na verdade, historinhas no judaísmo e na Kabbalah, elas não são contos da carochinha, com todo respeito aos contos e consideração, mas na verdade são histórias que efetivamente ocorreram no passado. E elas em geral são ligadas aos grandes mestres, aos grandes líderes espirituais do povo de Israel. Mais uma vez nós vamos nos reportar ao Baal Shem Tov, o fundador da filosofia hassídica, que é na verdade o acesso maior ao âmago da própria Kabbalah. Baal Shem Tov uma vez estava com 2 de seus alunos e ele resolveu parar com a carroça e ele pegou um facão e começaram a abrir uma picada, uma trilha na floresta. E ele foi adentrando a floresta e ele chegou num lugar bem isolado dentro da floresta. E ele levantou uma pedra, ele tinha alguns copinhos, um copinho para ele e um copinho para os seus 2 alunos. E ele levantando uma pedra, ele viu a água brotando no chão, que era uma fonte de água viva, uma bica natural. Ele pegou, estava muito quente, muito calor, ele pegou um pouquinho da água e ele, com toda a intenção, ele e os 2 alunos fizeram a bênção da água. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que tudo foi criado pela sua palavra, e sorveram a água fresca naquele calor intenso. Aí os alunos ficaram sem entender por que o Baal Shem Tov precisou abrir a trilha na floresta. Depois, obviamente, logo depois eles voltaram para a carroça,
na estrada, a pequena estrada. Uhum. Aí o Baal Shem Tov, posteriormente, ele esclareceu para os seus alunos que 50 anos antes, 2 comerciantes estavam viajando por lá e naquele mato fechado havia 50 anos atrás um outro caminho. E eles acabaram sendo roubados, foram assaltados e foram assassinados. E eles morreram lá mesmo, estavam lá meio que insepultos, estavam numa cova rasa, coisa e tal. E por conta das suas falhas, que eles tinham muitas falhas, eles não tiveram uma elevação. E eles esperaram 50 anos para que alguém passasse por lá, fizesse uma bênção lembrando de Deus e com isso liberasse as 2 almas aprisionadas que foram presas naquele local. E por isso que o mestre estava radiante quando fez a bênção da água fresquinha da bica. Por quê? Porque ele viu aquelas almas ascendendo aos céus por conta da bênção que tinham feito naquele local e naquele momento. A mesma coisa com o povo de Israel no Egito. Havia faíscas divinas aprisionadas no Egito. E o Egito era uma espécie de antagonismo ao verdadeiro Deus. Há um Midrash, uma explicação complementar do Talmud, que fala que Moisés chegou ao faraó e falou: eu vim aqui em nome de Deus. Ele falou: Deus? Que Deus é esse? O Criador dos céus e da terra. Poxa, eu não conheço. Eu conheço o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da umidade relativa do ar, da curvatura do vazio. Mas ele conhecia Deus, o faraó, mas ele era cínico. Era uma forma de afrontar Deus, questioná-lo. Então, por conta da elevação espiritual, com a presença do povo de Israel lá, que operou a espiritualidade lá no Egito, eles conseguiram sair no Êxodo, quando Deus se revelou lá no Egito e os retirou com mão forte e braço estendido por meio do grande líder Moisés, Moshe Rabbeinu. Vibe Mundial 95,7. FM.